Boa tarde a todos. Estamos em direto a transmitir este evento em live streaming na página oficial da JALP no Facebook. Gostaria de começar por saudar todos aqueles que estão a assistir a este evento, bem como ao nosso painel de hoje, agradecendo desde já a disponibilidade por todos em participar neste evento. Recordo que a JALP dá sequência hoje a um ciclo de conferências online que está a organizar em parceria com outras associações, com géneros, e que terá continuidade durante o mês de janeiro e fevereiro. A aposta contínua na formação e na partilha de conhecimentos entre os nossos associados e a comunidade jurídica em geral é um dos pilares essenciais deste projeto e, como tal, aproveitando o regime do confinamento em que estamos todos mais ou menos sujeitos, de uma forma global, parece-nos que este é um excelente pretexto para aproximar os intervenientes jurídicos de relevo e dos tipos de temas de interesse e da atualidade jurídica. A salvaguarda, como não poderia deixar de ser, as devidas distâncias sociais. A conversa de hoje será sobre a insolvência e reestruturação de empresas no espaço lusófono e é, portanto, com muito orgulho que nos juntamos aqui a pedir à Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Recuperação, a quem agradecemos esta iniciativa e agradecemos o interesse e disponibilidade demonstradas pelo seu Presidente, o Paulo Valério, a quem desde já passo a palavra. Muito obrigado, Márcia. Bem-vindos a todos. Eu devolvo o agradecimento à JALP, felicito-a pela iniciativa e devolvo, em nome da APDIR, o agradecimento. É uma honra para nós podermos partilhar convosco esta discussão e outras no futuro. A APDIR a APDIR foi fundada em 2018 e tem procurado ter uma abordagem nos temas da insolvência e reestruturação, que não é uma abordagem só focada na crise, na gestão da crise, aquela ideia de que a insolvência só serve quando há, digamos, crise nas economias. Os regimes de insolvência e recuperação são também fatores de competitividade dos diversos países. São fatores de atração de investimento, são fatores de reforço da confiança e da segurança dos empresários e dos investidores e, portanto, a abordagem da APDIR tem sido sempre esta abordagem dúplice, em que percebemos que sim, há momentos de crise nas economias em que a insolvência e a recuperação desempenham um papel fundamental e instrumental da gestão dessas crises, mas ela faz parte da estrutura da competitividade dos diversos países. E é muito com esse espírito que participamos nesta iniciativa também. Naturalmente que esta questão da competitividade acaba por se cruzar necessariamente com o negócio internacional, porque são as trocas comerciais no contexto internacional, e isto tem uma especialíssima relevância dentro da comunidade lusófona. Uma comunidade muito ampla, hoje não estão representados todos os atores desta ampla comunidade, mas temos uma representação muito significativa, e esta comunidade partilha vários aspectos da sua vida, não partilha não só a língua, mas também partilha e tem afinidades grandes do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da sua tradição jurídica, e nós vamos perceber isso ao longo desta conversa, e também do ponto de vista daquilo que são as relações comerciais que eu creio têm vindo a ser muito incrementadas no decurso dos últimos anos e, portanto, o conhecimento destas matérias vai ser importante para resolver eventuais conflitos que se suscitem nesta fase, que é uma fase em que se anunciam crises um pouco por todo o mundo, mas também para pensarmos aquilo que é a nossa relação comercial para o futuro. E, portanto, que este debate seja um pontapé de saída para essa discussão, eu quero apresentar a cada um dos oradores, agradecendo-nos a presença. Temos do Brasil a Liv Machado, sócia da Tosinha Freire Advogados, com uma larga experiência na área da recuperação e insolvência. Ela é, aliás, presidente da Confederação das Mulheres Profissionais na área de insolvência e recuperação no Brasil e fellow da Insol Internacional. Muito obrigado, Liv, pela participação. Também o Ricardo Silva Pereira, de Portugal, da Linklaters, Managing Associate da Linklaters, com uma ampla experiência também na área de contencioso, reestruturação e insolvência. Ele é membro da APA e da JALP também, ainda não é da APDIR, mas fica ao convite, e foi em 2020 galardoado com o prémio 40 Under 40, quero semear e felicitá-lo por isso também. De Angola, o Moses Kayaya, de Luanda. Ele é docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica
de Angola, onde coordena o Departamento de Ciências Jurídico-Civis, é também docente da Universidade Metodista e é fundador e presidente da Associação Angolana de Direito Intelectual. Desenvolve a sua atividade profissional também na AIPEX. E, por fim, de Moçambique, de Maputo, o nosso colega Absalão Mapanze, advogado também, associado da JLA Advogados, parte integrante da rede de Abreu Internacional, com experiência também na área de contencioso e que nos trará as suas reflexões. Feitas estas apresentações e este brevíssimo enquadramento que eu não poderia deixar de fazer, passo então desde já a palavra a cada um dos oradores que começarão por nos fazer uma exposição sobre aquilo que é o estado da arte dos regimes de insolvência e recuperação em cada um dos países envolvidos. Muito obrigado mais uma vez e espero que todos os participantes tenham esta iniciativa como boa e como útil. Obrigado. Ricardo Silva Pereira, passo-te a palavra. Muito obrigado. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. Permitam-me começar por deixar aqui uma palavra de agradecimento à JALP e à PTIR pelo simpático convite que me foi dirigido para estar aqui hoje a falar sobre os regimes de reestruturação e insolvência no espaço lusófono, mais concretamente, no meu caso, sobre Portugal. Eu, enfim, começava por realçar que, desde há uns anos, esta parte da atividade económica em Portugal melhorou bastante, tendo-se assistido a um crescimento económico significativo que atingiu níveis de investimento e de consumo anteriores à crise de 2011. Este ambiente de crescimento permitiu que várias empresas portuguesas que sofreram de graves dificuldades pudessem finalmente recuperar da situação em que se encontravam, tendo-se passado em Portugal de um cenário em que muitas empresas não conseguiam cumprir com as suas obrigações para um contexto em que se passou a privilegiar a recuperação. Este ambiente de recuperação foi ao mesmo tempo acompanhado de diversas iniciativas legislativas que procuraram reformar e desenvolver vários aspectos cruciais do regime português de insolvência. No fundo, enfim, para que se tenham uma ideia, passou a existir uma ideia em Portugal de que a cooperação conjunta entre credores e devedores permite, de alguma forma, acrescentar valor em benefício de todas as partes relevantes, incluindo o devedor e os seus stakeholders, trabalhadores e credores, tipicamente. Esta percepção comum de que tanto credores quanto devedores ganham mais se cooperarem no sentido de permitir que as empresas continuem a desenvolver a sua atividade em alternativa à sua liquidação, impulsionou nos últimos anos um número interessante de operações de reestruturação em Portugal, nomeadamente através de processos judiciais e extrajudiciais, cuja finalidade é, efetivamente, recuperar devedores que se encontram em situações de dificuldade económica ou até em situação de pré-insolvência ou até mesmo em situação de insolvência. Isto para vos dizer que, como o Paulo Valério teve a oportunidade de realçar na sua intervenção inicial, Portugal oferece, de facto, um ecossistema favorável à recuperação de devedores que se encontrem num contexto de crise. Dito isto, a verdade é que, inesperadamente, voltamos em 2020 a ser assolados com um cenário de crise marcado pela doença de Covid-19, estimando-se que possa vir a existir nos próximos meses, ou até anos, um aumento significativo de processos de insolvência em Portugal. Portanto, neste contexto, e tendo em conta que o tempo que temos é manifestamente exíguo, mais do que vos falar sobre o regime português da reestruturação e insolvência em toda a sua amplitude, pareceu-me interessante focar-me naqueles que, a meu ver, constituem não os únicos, mas pelo menos os principais institutos no ordenamento jurídico português em matéria de insolvência e de reestruturação, que são, por um lado, o processo de insolvência e, por outro, o processo especial de revitalização. E é, sobretudo, sobre isto que vos venho aqui falar hoje. Ainda ao longo desta exposição, abordarei de forma necessariamente breve algumas medidas que têm vindo a ser implementadas no atual contexto de pandemia que, infelizmente, nos encontramos todos. Ainda a título introdutório, deixo-vos apenas uma nota de que, a breve trecho, esperam-se alterações no ordenamento jurídico português decorrentes da transposição da Diretiva sobre Reestruturação e Insolvência, que deverá ser transposta pelos Estados-membros, incluindo Portugal, até 17 de julho de 2021, se a memória não me falha, sendo que este prazo até pode ser prorrogado por um ano. Portanto, não é certo que esta transposição ainda venha a ocorrer pelo menos dentro do prazo, mas terá que ocorrer pelo menos, ou no limite, melhor dizendo, até 17 de julho de 2022. Esta diretiva destina-se a que sejam implementadas medidas pelos Estados-membros, incluindo Portugal, que assegurem três aspectos que me parecem fundamentais. Por um lado, o acesso das empresas e empresários viáveis que estejam em dificuldades financeiras a regimes de reestruturação preventivas. Já existe em Portugal, portanto vamos ver exatamente quais vão ser as novidades a este respeito.
Um segundo aspecto que me pareceu importante também salientar e que decorre desta diretiva tem que ver com a possibilidade dos empresários insolventes ou sobreendividados beneficiarem de um perdão total de dívida, portanto um fresh start, um recomeço, e um terceiro aspecto que tem que ver com um conjunto de medidas que se esperam que venham trazer uma maior eficiência aos processos relativos à reestruturação e insolvência. Portanto, dito isto, e começando então pelo processo de insolvência em Portugal, salientava que é um processo especial, portanto é um processo que está regulado num código, que é o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, portanto o CIR, a que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. É um processo também universal porque, por regra, a totalidade dos bens do devedor são apreendidos à ordem deste processo, formando aquilo que se designa como a massa insolvente. E são estes bens que constituirão depois o objeto da forma de satisfação dos interesses dos credores. Ainda um processo concursal, na medida em que são chamados a intervir todos os credores do devedor, tendo em vista a reclamação e satisfação dos seus direitos de crédito, e é também um processo urgente, e de facto a urgência, a celeridade, é um aspecto manifestamente fundamental. De facto, sem celeridade, o processo de insolvência não é um meio eficaz para recuperar uma empresa, ou não é um meio eficaz para satisfazer os interesses dos credores, nem que seja por via da liquidação. Esta celeridade tem impacto quer nos prazos e na própria tramitação do processo, para que fiquem com uma ideia, no que toca aos prazos que estão previstos no CIR, portanto no Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, são prazos que não se suspendem durante as férias judiciais. Por outro lado, no que se refere especificamente à sua tramitação, é um processo cuja tramitação tem prioridade nos tribunais sobre a larga maioria dos processos judiciais em Portugal. Este processo de insolvência tem como finalidade, tem sempre como finalidade, tem como única finalidade, a satisfação dos credores. E essa é a finalidade que norteia todo o processo de insolvência. Portanto, no fundo, e esta é uma ideia importante a reter, os credores são vistos como os proprietários económicos da empresa e têm a seu cargo a decisão fundamental de optar por uma de duas vias, que é ou liquidam o património do devedor apreendido para a massa insolvente, no fundo contentando-se com a repartição do produto decorrente desta liquidação, ou então optam por uma via uma via alternativa, que é a via de recuperação da empresa. Portanto, temos estas duas vias. O processo inicial inicia-se também por uma de duas vias, ou através da apresentação do devedor à insolvência, sempre que o próprio Código prevê que o devedor tem um dever de se apresentar à insolvência em um prazo de 30 dias, a partir do momento em que toma conhecimento da sua situação de insolvência, ou pelo menos a partir do momento em que devesse tomar esse conhecimento. Uma outra via, pelo qual alguém pode ser declarado insolvente em Portugal, tem que ver com a apresentação de um requerimento de insolvência por um terceiro, na maioria dos casos por um credor, que no fundo vem requerer que uma determinada pessoa, uma entidade devedora, seja declarada insolvente. Mas o que é isto de ser declarado insolvente em Portugal? O CIR contempla fundamentalmente dois textos, à luz dos quais alguém pode ser declarado insolvente. Temos, por um lado, um texto de tesouraria, também denominado texto de cash flow, em que, basicamente, uma pessoa, uma entidade, encontra-se numa situação de insolvência quando, por seu turno, está impossibilitada de cumprir com as obrigações vencidas. Isto não tem de dizer respeito a todas as obrigações do devedor. A doutrina e a jurisprudência portuguesa exigem apenas que seja uma dívida, um conjunto de dívidas que, pelo seu montante e significado no passivo do devedor, sejam reveladoras de uma impossibilidade de pagamento da generalidade das obrigações. E, portanto, pode haver casos de empresas que tenham um passivo superior ao ativo e não estejam insolventes do ponto de vista de tesouraria, porque a empresa, por exemplo, tem a faculdade de recorrer ao crédito para pagar as suas dívidas, e pode também ocorrer o inverso, ou seja, pode haver casos em que o ativo é maior que o passivo, mas que a empresa ainda assim se encontra numa situação de insolvência, sobretudo porque o ativo, por exemplo, é dificilmente convertível em dinheiro, é dificilmente monetizável, justamente porque, por exemplo, o ativo tem pouca ou nenhuma liquidez. O segundo teste de insolvência é um teste de balanço, que tem apenas aplicação às pessoas coletivas, sobretudo sociedades comerciais e patrimónios autónomos, e basicamente diz-nos que, por exemplo, uma sociedade comercial está insolvente quando o seu passivo é manifestamente superior ao seu ativo. Além destes dois testes, existe ainda a possibilidade de o devedor se apresentar à insolvência
com base não naquilo que é uma situação de insolvência atual, mas numa situação de insolvência iminente. No fundo, e para simplificar, quando o devedor se encontra numa situação de pré-insolvência e antecipe que a curto prazo se vai encontrar numa situação em que vai estar na iminência ou vai estar perante obrigações que não poderão ser cumpridas ou que não irão ser cumpridas previsivelmente nas suas datas de vencimento, considera-se que o devedor está numa situação de insolvência iminente e o Código confere legitimidade ao devedor para se apresentar à insolvência. Portanto, no fundo, o próprio devedor requerendo ao Tribunal que o decrete insolvente por estar numa situação de insolvência iminente. A insolvência acarreta diversos efeitos. Um dos principais efeitos é, desde logo, sobre o devedor, que fica automaticamente privado dos seus poderes de administração e disposição dos bens que integram a massa insolvente. Portanto, os bens que integram a massa insolvente passam a ser administrados por um administrador judicial, um administrador de insolvência, que é uma figura fundamental naquilo que é o desenrolar do processo de insolvência em Portugal e cuja nomeação compete ao Tribunal. Um outro importante efeito tem que ver com os efeitos sobre os créditos. Portanto, com a declaração de insolvência ocorre o vencimento antecipado de todas as dívidas, com exceção das dívidas que estão sujeitas a uma condição suspensiva, mas de facto a regra é um vencimento antecipado de todas as dívidas. E, portanto, em função deste vencimento antecipado de todas as dívidas, os credores devem reclamar os seus créditos no processo de insolvência, sob pena de não poderem ser pagos no processo. A este respeito, salientava apenas que o CIV divide os créditos sob a insolvência em 4 grandes categorias e que devem ser satisfeitos segundo a seguinte ordem de prioridade: credores garantidos, credores privilegiados, credores comuns e credores subordinados. Para que fiquem com uma ideia também muito genérica, os credores subordinados são aqueles que são pagos, em último lugar, depois de integralmente satisfeitas as categorias anteriores e, basicamente, os credores subordinados dizem respeito a pessoas que têm uma especial relação de proximidade com os devedores. Portanto, créditos, por exemplo, provenientes de financiamentos, acionistas, suprimentos realizados pelos sócios de uma empresa são tipicamente configurados como créditos subordinados à luz do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas e, portanto, são créditos que normalmente ou não são pagos ou já serão pagos, enfim, ou terão de ser pagos necessariamente após de satisfeitas todas as classes de credores antecedentes. Um outro efeito tem que ver com a suspensão dos negócios em curso. Portanto, uma vez declarada a insolvência, tudo aquilo que eram negócios que estavam ainda por cumprir ficam automaticamente suspensos até que o administrador de insolvência tome uma decisão entre cumprir ou recusar esses negócios. Portanto, esta é a regra. Apesar de tudo, o Código de Insolvência dispõe também um conjunto de outras regras que postulam a não suspensão de alguns dos negócios no contexto do processo de insolvência, como, por exemplo, os contratos de arrendamento. Mas, enfim, a regra de facto é que os negócios jurídicos bilaterais que se encontrem por cumprir se suspendem automaticamente com a declaração de insolvência. Decorrida uma fase inicial para os credores reclamarem os seus créditos, há lugar a uma primeira Assembleia de Credores, onde os credores são chamados a deliberar sobre o caminho a seguir na insolvência. Efetivamente, é aos credores, como já vos disse, que enquanto proprietários económicos da empresa, que passa a caber a decisão fundamental do caminho que querem seguir, podendo optar, como eu já disse, por uma de 2 vias, a liquidação ou a recuperação. A recuperação não é necessariamente o caminho que mais serve aos credores, mas mais das vezes o que a experiência tem demonstrado é que as empresas, quando chegam a um processo de insolvência, já levam um histórico de resultados negativos acumulados que consumiram os seus capitais próprios. Portanto, houve uma grande perda de capital e de valor que torna, as mais das vezes, inviável a sua recuperação, sendo o único o caminho natural a seguir o caminho da liquidação. Esta liquidação pode ser feita por via daquilo que são as normas que estão previstas no Código ou por via de um plano de insolvência. No âmbito da liquidação, a lei portuguesa privilegia a venda da empresa como um todo. Portanto, para que tenham uma ideia, é possível vender, no contexto de um processo de insolvência, uma empresa livre de passivo. Porém, enfim, e acontece também muitas vezes que há casos em que a única decisão possível, já num contexto de insolvência, é encerrar a empresa, desmantelar os seus ativos, que serão depois vendidos separadamente. A recuperação só pode ser feita, o caminho da recuperação só pode ser feito num contexto de um processo de insolvência, por via da apresentação de um plano de insolvência, um plano de recuperação.
pode ser apresentado pelo insolvente, pelo administrador de insolvência, por um credor ou por um grupo de credores que tenham pelo menos 1/5 da totalidade dos créditos não subordinados. Portanto, este plano pode servir para uma multiplicidade de propósitos. Por via de regra, planos de recuperação contêm disposições que se destinam a fazer face àquilo que é o passivo do devedor e, portanto, contemplam medidas como perdões de créditos, moratórias, portanto, prazos de vencimento mais alargados, etc. Mas podem também contemplar injeções de capital com novas entradas em dinheiro, conversão de créditos em capital, transmissão de estabelecimento, constituição de novas sociedades, enfim, há uma ampla margem no que se refere ao conteúdo dos planos de recuperação, que deverá depois ser, no fundo, colocada à apreciação e à votação dos credores. Portanto, no fundo, os credores têm a última palavra quanto àquilo que é também a aprovação daquele plano em concreto, que contém medidas em concreto para a recuperação do devedor. Uma vez aprovado, o plano deverá ainda ser sujeito à homologação por parte do Tribunal. Portanto, o Tribunal pode, ainda assim, recusar a homologação do plano com fundamento na violação do princípio da igualdade entre classes de credores, ou sempre que for demonstrado por um credor que a sua situação ao abrigo do plano é previsivelmente menos favorável do que aquela que interviria num cenário de liquidação. De qualquer das formas, e este também é um ponto importante a realçar, uma vez homologado, o plano de insolvência, seja de liquidação, seja de recuperação, aplica-se a todos os credores, mesmo em relação àqueles credores que votaram contra o plano. Passando agora aqui ao processo especial de revitalização. Portanto, deixamos de lado agora o processo de insolvência, concentramos aqui no processo especial de revitalização, que é um processo que tem como objetivo permitir a empresas em dificuldades financeiras ou em situação de insolvência iminente, mas cuja recuperação ainda seja possível, chegar a um acordo com os seus credores na tentativa de reestruturar e preservar o seu negócio. Portanto, o PER, e esta é uma importante diferença em relação ao processo de insolvência, é inaplicável a entidades materialmente insolventes. Entidades materialmente insolventes devem seguir o caminho do processo de insolvência. Entidades que não estejam materialmente insolventes, entidades que estejam em dificuldades económicas ou que estejam numa situação de insolvência iminente, mas ainda não numa situação de insolvência atual, podem de facto recorrer ao PER. Este PER, este processo especial de revitalização, pode seguir uma de duas vias: a negociação de um plano de recuperação ou através da aprovação de um acordo extrajudicial de recuperação. Em ambos os casos, este acordo entre a empresa e os credores pode prever diferentes medidas destinadas à recuperação do devedor, da empresa, e que invariavelmente passam também por medidas referentes ao passivo da empresa. Portanto, mais uma vez, enfim, perdões de dívida, quer no que toca a capital e juros, imposição de moratórias, etc. Além disso, também aqui a sua homologação pelo Tribunal vincula a totalidade dos credores do devedor, mesmo aqueles que não participaram neste processo ou que votaram contra o plano que foi apresentado. Este processo de revitalização, ao contrário do processo de insolvência, que é um processo judicial, este processo de revitalização é um processo híbrido, marcado por uma fase extrajudicial, ou se quiserem, fortemente desjudicializado, em que no fundo o Tribunal é relegado para um papel secundário, um papel mínimo de análise de algumas questões relacionadas com os créditos em discussão no processo e de controle da legalidade. Alguns pontos muito sumários a destacar aqui quanto ao processo especial de revitalização. Ao contrário do processo de insolvência também, o devedor mantém o controle total da administração da empresa, carecendo contudo da autorização de um administrador judicial provisório para a prática de determinados atos com especial relevo. Enfim, não vamos entrar agora na análise do que são atos de especial relevo, mas fiquem com esta ideia. Portanto, no fundo, o devedor mantém-se na administração da empresa. Há determinados atos que têm um especial impacto, que têm que ser autorizados por um administrador judicial provisório, que é nomeado pelo Tribunal. Após este despacho de nomeação deste administrador judicial provisório, ocorre também um importante efeito por força do processo especial de revitalização, que é o efeito standstill, ou seja, os credores, a partir do momento em que é nomeado um administrador judicial provisório, ficam impedidos de propor quaisquer ações para cobrança de dívida contra a empresa, ficam ainda suspensas ações desse género que se encontram em curso, bem como o processo de insolvência em que anteriormente já tenha sido requerida a insolvência do devedor, mas que ainda não tenha sido proferida sentença de insolvência. Portanto, há aqui um efeito importante que é, no fundo, proteger a empresa, proteger o devedor daquilo que são as diligências da parte dos credores com vista à cobrança dos seus créditos.
Porém, e ao contrário do processo de insolvência também, os negócios em curso não se suspendem por efeito do processo especial de revitalização. Portanto, à partida, com algumas exceções, os credores não estão impedidos de fazer cessar os contratos que se encontram em curso. Uma dessas exceções, prende-se com, talvez a principal exceção, a doutrina e a jurisprudência têm apontado outras, mas gostava de salientar que da lei o que resulta é que, de facto, a exceção é que o fornecimento de serviços públicos essenciais, em que entidades fornecedoras de água, luz, gás, serviços de comunicação, etc., essas sim ficam impedidas de suspender e por maioria de razão, de resolver os fornecimentos durante o PER deste tipo de serviços. Portanto, são tidos como serviços, no fundo, essenciais à manutenção da empresa e para que a empresa conserve as suas chances de recuperação. Como também neste caso em concreto, à semelhança do processo de insolvência, os credores são chamados a reclamar os seus créditos para que sejam reconhecidos no processo. E é este reconhecimento que depois confere legitimidade aos credores para participar no processo e, naquela, enfim, que é a modalidade mais habitual do processo especial de revitalização, desenvolver negociações com o devedor referentes àquelas que podem ser as medidas de recuperação a aplicar, bem como para posteriormente participar no processo de votação do plano de recuperação que há de ser apresentado pelo devedor. Estas negociações entre o devedor e os credores têm um prazo máximo de 2 meses, pode ser prorrogado por mais um mês. Portanto, no limite, as negociações podem demorar 3 meses. Até o final das negociações, o devedor deverá então apresentar um plano de recuperação com as medidas tendentes à recuperação da sua situação, que é também colocado à votação dos credores, sendo considerado aprovado mediante a verificação de uma das 2 maiorias que estão previstas no Código de Insolvência e que, em qualquer dos casos, exige a participação relevante dos credores não subordinados. Após a aprovação, o plano de recuperação deverá ainda ser homologado pelo Tribunal, à semelhança do que vos disse no que se refere ao plano de insolvência apresentado no processo de insolvência. E, portanto, também neste caso, o Tribunal pode decidir não homologar o plano de recuperação, se, por exemplo, estiver verificado a violação das regras do processo, ou também aqui, se um credor demonstrar que a sua situação ao abrigo do plano é previsivelmente menos favorável do que aquela que interviria na ausência de qualquer plano, que seria um cenário de liquidação. Quando os credores não aprovem, ou quando o Tribunal não homologue o plano, o administrador judicial provisório deverá pronunciar-se sobre a situação de insolvência da empresa e, de facto, se a empresa estiver insolvente, deverá, inclusivamente, promover a declaração da empresa. Portanto, pode ocorrer, no final do processo especial de revitalização, o plano não ser aprovado, a empresa está insolvente e o administrador judicial provisório requerer que a mesma seja declarada insolvente, e neste caso o processo especial de revitalização é encerrado e é aberto um novo processo de insolvência, ou um outro processo, que é o processo de insolvência, e portanto a empresa deixa de estar num cenário de um processo tendente à recuperação para estar de facto num cenário de um processo de insolvência, sem embargo como expliquei anteriormente, no próprio processo de insolvência poder ser aprovado um plano de recuperação. Para concluir a parte do processo especial de revitalização, apenas fazer referência de que este regime prevê alguns incentivos ao new money, portanto a novos financiamentos, só para que tenham uma ideia, por exemplo, os credores que financiam a atividade do devedor com novas linhas de crédito para a sua revitalização durante este processo especial de revitalização, beneficiam de privilégios creditórios, portanto é de alguma forma um incentivo a que haja credores dispostos a apoiar a revitalização do devedor, concedendo-lhes novos financiamentos. Adicionalmente, e este é um outro incentivo, em caso de insolvência do devedor, os negócios que sejam celebrados no âmbito do processo especial de revitalização não podem ser afetados com fundamento em prejuízo para o conjunto dos credores. Para concluir, entrando agora na última parte desta minha apresentação, dar-vos apenas nota de que, além de outros processos e mecanismos que possibilitam a reestruturação de empresas, foi recentemente aprovado o processo extraordinário de viabilização de empresas, o PEV, no âmbito da legislação que tem vindo a ser aprovada para fazer face ao contexto de pandemia em que nos encontramos. Este processo é um processo marcadamente temporário, portanto, destina-se a vigorar até ao final do ano 2021.
É um processo também urgente e é um processo prioritário. Aplica-se a empresas que estejam em situação difícil ou em situação de insolvência. Portanto, ao contrário do PER, por exemplo, é um processo que serve muitas vezes, ou pode servir o propósito de empresas que estejam em situação de insolvência, inclusive em situação de insolvência atual. Agora, há aqui, de facto, uma importante característica deste processo, é que, de facto, só podem recorrer a este processo empresas que estejam numa situação difícil ou de insolvência por razões relacionadas estritamente com o Covid-19. Portanto, tudo aquilo que sejam empresas que tenham problemas de tesouraria ou de balanço relacionadas com outros fatores que não se fiquem a dever ao Covid-19, efetivamente ficam impedidos de recorrer a este processo especial de revitalização. Este processo é um processo muito inspirado no PER, apesar de tudo com estas diferenças, e que de facto visa, à semelhança do PER, também a homologação de um acordo de reestruturação da dívida, que este acordo deverá ser alcançado extrajudicialmente entre a empresa e os credores. O conteúdo deste acordo de reestruturação impõe-se a todos os credores titulares de créditos constituídos até à data do início do processo, que se encontram identificados na relação de credores que foi junta pelo devedor. Muito sumariamente, 3 outras medidas a destacar que foram também aprovadas no contexto da legislação que tem vindo a ser aprovada no âmbito, ou para fazer face às questões relacionadas com a pandemia do Covid-19. Por um lado, encontra-se atualmente suspenso o prazo referente ao dever de apresentação à insolvência por parte dos devedores. Recordam-se que comecei por salientar no início desta apresentação, na parte referente ao processo de insolvência, que os devedores têm um dever de se apresentar à insolvência num prazo de 30 dias. Este prazo encontra-se atualmente suspenso. Estão também suspensas as diligências de entrega judicial de casas de morada de família em contexto de processo de insolvência. Uma outra importante medida tem que ver com a obrigatoriedade de terem de ser realizados rateios, portanto distribuições parciais em todos os processos de insolvência pendentes em que haja um produto de liquidação superior a 10 mil euros, devem ser rateados, devem ser distribuídos pelos credores, que assim não têm que aguardar pelo final do processo para receber aquilo que é o produto da liquidação. Por fim, e esta é a última medida, foram também aprovados alguns incentivos ao autofinanciamento. Portanto, até agora os incentivos que temos, sobretudo num contexto do PER, são incentivos ao financiamento por credores ou por terceiros que estejam dispostos a recuperar a atividade da empresa. As medidas que foram aprovadas no contexto de Covid, de facto, vêm, de alguma forma, incentivar que esses financiamentos sejam também feitos pelos sócios, pelos acionistas ou por quaisquer outras pessoas especialmente relacionadas com a empresa, cujos créditos passam também a beneficiar dos privilégios creditórios que até então estavam previstos para o PER e apenas para os credores ou para terceiros que estivessem dispostos a financiar a empresa. E assim, termino aquilo que tinha para vos dizer hoje e fico naturalmente disponível para as vossas questões. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado pelo difícil esforço de síntese e pela belíssima intervenção. Passo já a palavra à Lívia Machado, então, para nos falar da situação no Brasil. Claro. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite, a Jalp e a DIP. Fiquei muito contente com essa oportunidade. Também cumprimento aqui os meus colegas de painel. É uma honra conhecê-los e estar virtualmente aqui ao lado de vocês. Inicialmente, vou fazer um apanhado geral da lei brasileira de recuperação de empresas e falências. No meio desse apanhado vai ser inevitável trazer algumas recentes modificações. Entrou em vigor aqui uma lei que modificou a nossa lei de 2005, que é a nossa lei 11.101 de 2005. Essa lei entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro, ou seja, alterações recentíssimas. Então, eu vou fazer esse overview sobre os mecanismos que nós temos aqui no Brasil, com alguns comentários dessas recentes alterações, e ao final fazer alguns comentários bem pontuais sobre algumas alterações impactantes e interessantes dessa nova lei. Inicialmente, acho que é importante dizer
que aqui no Brasil nós não temos a lei de falências e recuperação não se aplica à pessoa física, então nós não temos um mecanismo como nos Estados Unidos, na nossa lei de falências, por exemplo, de recuperação ou falência para consumidor, né? A nossa lei só é aplicável às empresas e aos empresários individuais. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente começar comentando. E em relação às empresas e os empresários individuais, a nossa lei prevê 3 mecanismos distintos no caso de insolvência desses entes. O primeiro deles a comentar é a recuperação judicial, que a recuperação judicial é um instrumento aplicável no sentido de objetivar a recuperação efetiva da empresa, a superação do estado de crise. Nós também temos a recuperação extrajudicial, que também vai na linha da recuperação judicial, mas com algumas diferenças, porque a negociação entre devedor e credores ela acaba sendo feita antes do protocolo judicial de um pedido. E nós temos, por fim, a falência, que nada mais é do que a liquidação da empresa ou da atividade empresarial em si. Então, como eu comentei, o grande objetivo da recuperação judicial é a preservação da empresa, a preservação da circulação da riqueza, a preservação dos empregos. Então, achei interessante porque na apresentação do Ricardo, ele comentou que no sistema de insolvência português existe essa preocupação com o interesse dos credores. Aqui no Brasil, a lei fala de forma muito clara em relação ao objetivo da preservação da empresa. Então, não necessariamente ela obviamente deve atender ao interesse dos credores, mas o que a lei destaca é realmente esse princípio, né, da preservação da empresa em si. Aqui no Brasil, a recuperação judicial só pode ser requerida pelo próprio devedor, ou seja, né, os credores não poderão pedir, nem um juízo, por exemplo, declarar de ofício. E se a documentação exigida pela nossa lei estiver em ordem, por exemplo, lista de credores, os últimos balanços, o juiz deferirá o que a gente chama, né, deferirá o processamento da recuperação judicial. E com essa decisão, uma das consequências principais é o início do prazo de suspensão de 180 dias, que é o chamado, que a gente chama aqui de stay period. E durante esse prazo, os credores desse devedor não poderão, então, seguir com ações de execução ou atos de constrição patrimonial ou de penhora contra o devedor. Aqui nesse ponto, acho que é importante falar que aqui no Brasil, nós temos alguns créditos que não se sujeitam à recuperação judicial. Eles ficam fora. Vale dizer, os credores poderiam executar, eles podem executar em processos paralelos à recuperação judicial os seus créditos. Então, são os créditos que contêm algum tipo de alienação fiduciária, eu não sei se existe essa figura semelhante nas outras jurisdições. Os contratos também de adiantamento de câmbio aqui no Brasil não se sujeitam à recuperação judicial e os créditos tributários também não. Então, esse tipo de crédito não vai ser afetado pela suspensão dos 180 dias, exceto no que diz respeito a bens que são considerados essenciais ao funcionamento da empresa. Então, por exemplo, se o credor tem uma garantia fiduciária de um ativo que é considerado essencial para o seu funcionamento, o credor respectivo não poderá retirar esse ativo durante esse prazo de 180 dias. A nossa lei antiga dizia que o prazo era improrrogável, mas mesmo assim os nossos tribunais acabavam prorrogando esse prazo. A nossa reforma recentíssima da lei prevê que é possível apenas uma prorrogação, justamente com o objetivo de conferir maior celeridade ao procedimento de recuperação judicial. Seguindo na linha, nessa primeira decisão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o juiz também aponta um administrador judicial, que na verdade na recuperação judicial nada mais vai ser do que um fiscal ali da recuperação judicial. Ele vai auxiliar o juízo a fiscalizar os trâmites da recuperação judicial, fiscalizar os valores de créditos e depois se o devedor cumprirá ou não o plano de recuperação judicial. Ele não tem nenhuma função de efetivamente administrar a empresa em recuperação judicial. O devedor, então, ele tem um prazo para apresentar o plano de recuperação judicial, no qual ele vai ter que detalhar por quais meios ele pretende efetivar a superação do estado de crise, dentre eles, por exemplo, a venda de ativos ou alguma reorganização societária,
enfim, a concessão de um parcelamento, a concessão de um desconto, né, o famoso haircut. Então, é possível que o devedor seja bem criativo nesse plano de recuperação judicial. Não existem muitas limitações na nossa lei em relação a essa questão dos meios pelos quais o devedor vai se reestruturar e reestruturar suas dívidas. Diante dessa apresentação do plano, aqui vale também trazer uma recente modificação da nossa lei. Antes, a consequência do devedor não apresentar o plano de recuperação judicial dentro do prazo previsto na lei era a decretação da falência. Hoje, se o devedor não apresentar esse plano, os credores poderão apresentar um plano alternativo ao plano do devedor. Então, passou a ser um mecanismo muito interessante que não existia na nossa legislação anterior, que é essa possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos credores. Se o devedor ou credores apresentarem este plano, será então convocada uma Assembleia Geral de Credores para votação do plano. Aqui no Brasil, para que um plano seja aprovado, é necessária a aprovação da maioria nós temos aqui na recuperação judicial 4 classes de credores, que são os trabalhistas, os credores com garantia real, os credores quirografados, que são aqueles que não têm nenhum tipo de garantia, e, por fim, as pequenas empresas. Aqui no Brasil, nós temos essas 4 classes. E esse plano precisa ser aprovado pelas 4. Existe uma possibilidade de cram down, de aprovação alternativa do plano, caso você tenha tido aprovação de pelo menos 1/3 na classe que rejeitou o plano, né, que não o aprovou o plano por maioria. Então, aqui no Brasil também é possível o regime de cram down, e houve essa mudança também em relação à consequência da rejeição do plano pelos credores. Se você não tem uma maioria hoje, além da possibilidade de cram down, a consequência não será mais a decretação da falência do devedor, mas sim uma oportunidade para que os credores votem o interesse em apresentar o plano alternativo. Então, hoje nós temos essa outra possibilidade. Então, existem esses 2 espaços em que os credores poderão apresentar os planos alternativos, né? Lá quando o devedor não apresenta o plano no termo legal e agora, eventualmente, se o plano for rejeitado, que são previsões bem interessantes. Com a aprovação do plano, os créditos todos são novados, vale dizer, aquele crédito anterior não existe mais, e passamos a ter um novo crédito. A partir desse momento em que o plano é aprovado, vai caber ao juiz homologar o plano de recuperação judicial. Então, se houver algum tipo de ilegalidade, alguma cláusula ilegal dentro desse plano, vai caber ao nosso judiciário declarar essa ilegalidade e anular eventualmente uma cláusula do plano ou determinar que o plano seja refeito, algo nesse sentido. Mas se o plano estiver em termos, o juiz homologará o plano, esses créditos serão considerados novados e aí o devedor fica sob recuperação judicial por um prazo de 2 anos. É o prazo que nós chamamos de supervisão. É um período em que o devedor ele fica sendo supervisionado pelo juízo da recuperação judicial e também pelo administrador judicial nesse papel importante que ele tem ao lado do juiz. Passando aqui ao segundo mecanismo, que é o de a recuperação extrajudicial, nós também tivemos algumas modificações significativas na nossa recente reforma. Pela RE, como eu já comentei, o devedor já pode negociar antes mesmo de qualquer tipo de procedimento judicial com seus credores, e depois dessa negociação, ele vai chegar num plano de recuperação extrajudicial e vai ingressar em juízo pedindo a homologação desse plano de recuperação extrajudicial. E para isso, ele precisa também da aprovação da maioria dos credores. Aqui é um ponto interessante, porque antes a nossa lei exigia 3/5 de aprovação dos credores, e hoje esse quórum acabou sendo flexibilizado, o que provavelmente vai permitir a maior utilização desse instituto. Então, esse é um ponto relevante de mudança. Outro ponto interessante é que na recuperação extrajudicial, porque não necessariamente um devedor, ele vai ter dívidas em todos os setores. Então, vamos supor, ele vem pagando os trabalhistas em dia, ele vem pagando os credores, os bancos, que normalmente têm garantia real em dia, mas ele está com uma certa dificuldade em relação aos fornecedores, por exemplo.
Então, ele pode se valer do instrumento da recuperação extrajudicial especificamente para esses fornecedores. Então, é um instrumento interessante nesse sentido. Dependendo do perfil da dívida, o devedor ele consegue entrar apenas para reestruturar uma determinada classe ou, o mais interessante, parte de determinada classe. Isso também é possível. Antigamente, parece que foi há muito tempo, mas foi agora em janeiro, nós não podíamos incluir a classe trabalhista numa recuperação extrajudicial. E agora, com a modificação na lei, isso é possível, desde que haja uma negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria. Uma outra mudança importante e que faz com que a RE seja um instrumento agora mais atraente também a questão do prazo de suspensão, que também vai passar a ser aplicado à RE. Antes, a nossa lei não previa esse prazo para as REs, mas na prática os juízes já vinham concedendo até mesmo para tentar tornar esse instrumento mais utilizado e mais eficaz. E a diferença básica aqui, então, entre a RJ e a RE é justamente que na RJ vão entrar todas as classes de credores, necessariamente. Existe um administrador judicial. Na RE você não tem um administrador judicial e você tem essa opção de entrar apenas com uma parte dos seus credores nesse regime de reestruturação. Além disso, você tem a questão da negociação anterior, você já protocola o procedimento com tudo pronto e já com esse quórum pré-aprovado, que agora é de maioria, e o juiz, então, vai ter os trâmites para que esse plano seja homologado. Então, também acho que com as nossas modificações vai ser uma tendência aqui no Brasil nós termos mais processos de recuperação extrajudicial. E passando ao último, que é o regime da falência, o pedido de falência aqui no Brasil ele pode ser voluntário, ou seja, pelo próprio devedor, ou pode ser requerido pelos credores. No caso da falência, o administrador judicial é apontado, mas com uma função muito diferente da atuação dele na recuperação judicial, que é a administração dos bens e dos direitos da massa falida. Ele vai atuar, então, nas providências para venda dos ativos da massa falida e efetuar o pagamento na ordem de preferência da nossa lei. Não vou entrar aqui nos específicos aqui da ordem de preferência, que já vai ficar um pouco enfadonho, mas basicamente é esse o nosso processo de falência. O que aconteceu com a reforma da lei foi, agora o processo tende a ficar muito mais rápido. Então, assim, nós adotamos agora algumas previsões em relação ao processo de arrecadação de bens, da venda de ativos e do pagamento dos credores, encurtando os prazos, justamente para evitar termos aquelas falências de 10, 20, 30 anos que não fazem sentido. E hoje também nós temos algumas previsões de encerramento de forma mais rápida da falência. Então, a partir do pagamento, vou dar um exemplo, não vou trazer todos aqui, mas hoje, se o devedor conseguir pagar 25% dos créditos quirografários, as obrigações dele serão extintas. E aí, o que permite uma reabilitação desse devedor para um fresh start. Ou, se isso não ocorrer, passado um prazo de 3 anos, é possível essa reabilitação do devedor. Antigamente eram 5 prorrogáveis, etc. Então, a tendência, provavelmente, aqui no Brasil vai ser que os processos de falência se tornem efetivamente mais céleres em benefício dos credores e do próprio devedor. Por fim, e já entrando em brevíssimos comentários sobre os novos mecanismos que nós temos, nós adotamos agora alguns mecanismos de mediação nessa reforma da lei e também nós adotamos a lei modelo da Uncitral, que antes o Brasil não adotava. Então, acho que é importante também destacar isso com um ou outro ajuste, mas praticamente a redação muito parecida com a lei modelo, permitindo a coordenação, então, entre os procedimentos internacionais. Acho que, então, aqui do lado da jurisdição brasileira, esses eram os comentários principais e fico à disposição depois para as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Liv. Com a proeza de conseguir fazer uma belíssima síntese em menos do que os 15 minutos que tínhamos inicialmente previsto, vou já passar para o Moses Caiaia para não deitar por terra, digamos, este ganho que tivemos aqui. Muito obrigado. Agradeço a Jalp a pedir pelo convite que me foi formulado para intervir nesta tal. Igualmente agradeço aos meus colegas de painel, Dr. Ricardo, Dr. Aliv Machado, Dr. Absalau Mapanz
e obviamente não poderia deixar de agradecer ao Dr. Paulo pela excelente moderação que está a levar a cabo. A título de introdução, o que eu iria aqui destacar é que Angola registrou recentemente, ou viu aprovada recentemente, um novo regime jurídico de insolvência e recuperação de empresas. Portanto, por questões de oportunidade e conveniência, julgo que, ao invés de abordar o regime que está em vias de ser revogado, poderei fazê-lo, obviamente, a título comparativo, algumas notas. Darei as novidades sobre o novo regime, porque me parece ser mais oportuno para o escasso tempo que nos foi conferido, a fim de apresentarmos os nossos pontos de vista acerca do tema. Portanto, serão algumas notas, alguns aspectos não irei, obviamente, abordar de forma aprofundada, porque há alguma semelhança, particularmente com algumas questões que já foram aqui levantadas pelo Dr. Ricardo e pela doutora Liv, parecem-me ser questões, diria, quase que universais em matéria de insolvência e recuperação de empresas, mas aqueles que entendo serem específicos para a nossa realidade irei então debruçar. E começava por dizer que este novo código ou este novo regime de recuperação de empresas em insolvência, que está em vias de ser aprovado ou de ser publicado e entrar em vigor, creio que mais um mês, menos do que isso, nós deveremos ter, não já entrar em vigor, mas já publicado, portanto deverá cumprir aquele período de vacatio legis ainda, dada a pertinência do diploma. Começou a ser desenvolvido há 6 anos, estamos aí a falar desde 2014, em que se fez um diagnóstico real sobre aquilo que é efetivamente o regime que vigora até o momento, que vem previsto no Código de Processo Civil e, portanto, um regime antiquado. Estamos a falar que foi herdado, inclusive, do tempo colonial. Nós não temos um regime separado do Código de Processo Civil e, deste modo, é fundamentalmente caracterizado o regime de insolvência no âmbito do direito adjetivo, porque nós não temos, até o momento, um regime de recuperação de empresas. Temos um regime de insolvência que não se aplica, devo aqui fazer essa referência, às pessoas coletivas, às sociedades comerciais. Nós ainda temos a diferença ou a distinção entre o falido, que é o comerciante, e o insolvente, que é o não comerciante. Portanto, o novo regime vem, diria, eliminar esse aspecto que me parece importante, consagrando somente o regime da insolvência entre nós, como aliás já se verifica em outras paragens, como parece ser o caso, como é o caso de Portugal e parece-me ser o caso do Brasil. Não tenho ciência da realidade moçambicana e preferia não assumir como sendo igualmente esta. Deixarei para o meu colega, claro, detalhes a respeito. Portanto, dizia que desde 2014 que se verificaram preocupações com este instituto, fundamentalmente porque se insere naquilo que é a melhoria do ambiente de negócios e, igualmente, o impacto qualitativo que as reformas devem ter neste sentido, bem como pelos indicadores da medição da atividade econômica a nível das instituições internacionais. Este quesito em particular, como todos nós sabemos, acaba por ter muita relevância na avaliação da qualidade do ambiente de negócio de qualquer país. Qual é o objetivo central, se quisermos aqui compreender, e que está na base da reforma em curso? Prende-se efetivamente com a necessidade de contornar pontos de estrangulamento, eu diria, constrangimentos, quer legais, quer institucionais, e principalmente procedimentais, que se identificam na materialização daquele que é o indicador de resolução de insolvência ao nível do critério de avaliação. Estou aqui a falar do relatório do Banco Mundial e, naturalmente, qualifica as economias e a performance para efeitos de atração de investimento e outras realizações no domínio financeiro. Sem prejuízo dessas notas, a proposta tem também um ganho na potencialização, convém referir, do crédito na economia. Desde logo porque concorre para a redução do risco de crédito. Consegue-se perceber por aqui que, se tivermos um regime insolvencial, diria, desajustado, dificilmente a banca, e essa é uma matéria que a nós preocupa particularmente em Angola, a banca dificilmente tem capacidade, numa situação normal, não Covid, de financiar projetos. E agora,
com esta situação de falta de liquidez, enfim, que as empresas com certeza estão a experimentar, quer em Angola, quer em outras paragens, isto acaba por ser ainda mais um problema. Também visa a promoção da concorrência, a atração de investimento e, no todo, visa constituir, se quisermos, um sistema forte e atrativo para quem tem pretensões de investir em Angola. Nota também aqui importante em relação àquilo que está na base da reforma, tem que ver com o facto de ter-se concluído que as normas do Código de Processo Civil que regem a matéria estão desajustadas e, igualmente, a necessidade de se fazer aqui um casamento, permita uma expressão, entre aquilo que são as recomendações da UADA e do modelo da Ancitral em relação a esse tipo de diplomas, portanto, o regime que se aplica às insolvências e à recuperação de empresas. Diria que nós temos dois pressupostos importantes que acabam por fundar a proposta. A primeira, a preservação dos agentes econômicos, recuperação de empresas antes de se avançar propriamente para o tópico da insolvência, e aqui, no sentido de que a Lívia já se referiu, também o Ricardo, temos 3 fases, portanto, a recuperação extrajudicial, que acaba por estar em tese em primeiro lugar, a recuperação judicial e ainda temos a fase da insolvência, que no fundo acaba por ser a medida de última ratio, ou seja, aquela quando não é possível nós lançarmos mão das outras 2 fases. Um segundo princípio, fora este da preservação dos agentes econômicos, tem a ver com a retirada do mercado dos agentes econômicos assumidamente não recuperáveis. Portanto, há aqui um processo, diríamos, de avaliação da situação econômico-financeira das empresas, no sentido de apurar se elas têm ou não condições de recuperar, e aquelas que se mostrarem negativamente nesse sentido, ou seja, que não reunirem esse pressuposto de recuperabilidade, avançar-se então para um processo de extinção suficientemente organizado, né? Diferente do que aquilo que nós temos, porque, como já aludi, hoje o direito angolano não acolhe a insolvência para as sociedades comerciais, apenas temos disposições, um regime processual no Código de Processo Civil, permitam-me o pleonasmo, e que naturalmente não prevê nem a recuperação extrajudicial, nem a recuperação judicial. Há 2 preocupações que me parecem importantes aqui trazer à reflexão e que assinalam a reforma em curso. Primeiro, os trabalhadores, ou a preocupação com os trabalhadores, que por via da potencialização dos instrumentos de recuperação concorrem naturalmente para a manutenção dos seus postos de emprego. E mais ainda numa fase como esta, em que vamos assistindo que quase todos os países acabam por registrar índices muito elevados de desemprego por força, efetivamente, daquilo que são as consequências da pandemia. Mas mesmo não sendo possível a recuperação dos empregos, tem-se aqui em vista o asseguramento do nível de precedência, ou seja, fazer com que haja uma atenção prioritária dos trabalhadores no que concerne à recuperação dos créditos, sem prejuízo, claro, do que já dispõe a Lei Geral do Trabalho. Uma segunda preocupação de ordem social, diria, tem a ver com a participação ativa dos credores e a maximização do valor de ativos do insolvente, que são também princípios, diria aqui, muito importantes a considerar. Já para terminar essa abordagem sobre os objetivos, talvez em termos gerais convinha aqui dar algumas notas e poderia, no fundo, aqui realçar que, em termos gerais, visa-se o aumento da eficiência econômica, portanto, promover uma melhor sustentabilidade dos agentes econômicos, a concessão de um sistema insolvencial que privilegia primeiro, e esta é uma questão que me parece fundamental, a recuperação das empresas, ou seja, o legislador dá aqui uma visão clara de mudança de paradigma. Se antes a preocupação era com o regime em vigor, claro, que está em vias de ser posto de parte, permitam-me que assim diga, era penalizar ou sancionar o comerciante falido. Hoje o sentido que se quer com a aprovação deste novo regime é efetivamente a recuperação. Não penalizar e só penalizar quando virmos que a recuperação não é de todo possível. Um terceiro objetivo geral tem a ver com uma introdução, ou com a introdução de uma figura importante que
o administrador, seja judicial em caso de recuperação ou administrador da insolvência para casos de insolvência propriamente dita. Parece-me que aqui também é importante, com o surgimento desse regime de recuperação, vamos ter na ordem jurídica angolana um administrador da recuperação e não somente o administrador da insolvência propriamente dita. E, finalmente, nesse ponto dos objetivos gerais, convinha aqui dizer que temos preocupações do âmbito ou de insolvência no domínio transnacional, considerações de ordem criminal, o que obviamente acaba por ser também uma nota extremamente importante. Em termos de tópicos a assinalar, eu, como disse, não me vou adentrar sobre questões muito específicas em termos de artigos, porque o diploma está em vias de ser publicado, nós ainda não começamos a materializar o diploma, portanto, por questões de cautela, prefiro não me adiantar em relação à aplicação, não, mas aqui, claro, desafios e vou ter a oportunidade de considerar no tempo que ainda me resta. Em termos de desafios, temos um âmbito subjetivo que privilegia ou que realça preferencialmente empresários, mas que abarca também outros agentes econômicos. Por exemplo, as cooperativas, as fundações, também se poderão reger à luz dessa proposta, ou desse novo regime, que já não é uma proposta, está aprovado, desse novo regime de recuperação. Portanto, isto parece-me ser importante assinalar. Temos aqui veículos empresariais que acabam por ser abrangidos, empresariais e não só, acabam por ser abrangidos por esse regime. A introdução, já aqui aludido, do regime de recuperação e a superação da dicotomia entre falência e a adoção de conceitos mais uniformes, falência e insolvência, que nós aqui ainda tínhamos, mas que, em bom rigor, está totalmente desajustado àquilo que é a realidade mundial. No essencial, temos uma proposta complexa, vem revolucionar o sistema, é verdade, introduz institutos novos e que vai exigir das instituições angolanas, parece-me que, fora o desafio da aprovação do novo regime, temos aqui um outro desafio que é institucional, que é a superação das instituições, porque esse regime vai precipitar o surgimento de outras instituições, para além de surgirem outros institutos, e há aqui necessidade de, diria, haver um alinhamento ou uma conformação com este regime, diria, legislativo. Talvez já a título de notas finais, pelo tempo que me resta, e eu estou aqui a controlar, devo ter aí mais 4 minutos, iria só sublinhar alguns aspectos. Eu dividi a minha apresentação em 5 pontos, no fundo isto são pontos, linhas gerais da proposta, mas eu iria agora só tecer pequenas ou breves considerações em relação aos mecanismos de proteção dos credores e dos garantes. Talvez aqui fosse importante chamar a atenção ou observar que temos aqui desafios em termos de citação, portanto, a nossa realidade diz, e isso é prática, que os processos de falência até o momento têm esbarrado na dificuldade que muitas vezes se verifica na citação do devedor, e desse ponto de vista temos um desafio premente para a implementação deste novo regime, porque deveríamos, em nosso entender, e isso alguns académicos defendem, e eu sufrago claramente, ter incluído na proposta ou no regime, nesse novo regime, aquilo que é o domicílio convencionado. Já existem outras paragens, naquelas situações em que, mesmo havendo um acordo, mesmo que o devedor não se encontre em caso de citação no domicílio, ou seja, para todos os efeitos, continua a valer como se tivesse sido citado. O que nós temos aqui é que, no modelo atual, o devedor é citado e, se não tem contato com a citação, o processo não avança. Portanto, levamos 1, 2, 3 anos e acabamos por ver aí o processo morrer. E, portanto, parece-me ser aqui um desafio muito importante. Depois temos um outro desafio que tem a ver precisamente com o facto de nós termos que olhar para a questão das fases. É verdade que nós temos a fase de recuperação extrajudicial, a fase de recuperação judicial e o próprio processo de insolvência. Mas era preciso, ou é preciso percebermos, e esse vai ser um dos grandes desafios também que o sistema poderá convocar,
em que situação, é verdade que o regime traz aqui alguns indicadores, se poderá abrir mão de uma proposta ou de um processo insolvencial quando se vir que estão esgotados os mecanismos de recuperação judicial e extrajudicial. Em tese ou em síntese, diria que a recuperação extrajudicial irá ocorrer, como a exemplo do que já foi aqui dito e que vigoram em outras paragens, quando existir um acordo entre o devedor e os credores, de maneiras a acomatar a situação econômica da empresa. Teremos aqui, no fundo, a possibilidade, nessa recuperação extrajudicial, do devedor elaborar e apresentar um pedido de recuperação, mas que deverá certamente ser homologado pelo tribunal, que vai exigir que haja aqui o cumprimento, a verificação dos requisitos previstos na lei. O outro ponto que me parece também aqui importante tem a ver com a recuperação, diria, judicial, que, como nós aqui não estamos a especificar, acaba por ser aquela em que se visa o cumprimento das obrigações e o pedido é feito pelos credores, ou seja, pode ser feito pelo devedor, mas também pode ser feito pelos credores. No entanto, convém aqui sublinhar que os devedores podem impugnar este pedido, quer em sede deste processo em concreto de recuperação judicial, quer em sede do processo de recuperação extrajudicial. Há fundamentalmente dois princípios que visam salvaguardar esse processo. E, primeiro, o princípio da lealdade, ou dever de cooperar com o processo que está em curso, e o princípio da cooperação, no sentido das partes envolverem-se para solucionarem, melhor dito, as questões em torno do processo. Também aqui, nessa questão que tem que ver com a salvaguarda ou os mecanismos de garantia dos credores, parece-me ser importante chamar a atenção que no processo de liquidação são questões específicas que eu entendi pertinente trazê-las aqui, que têm sido objeto de alguma reflexão por parte dos académicos, mas dizia que é preciso verificarmos que neste processo, e parece-me que aqui vai haver algum desafio, há aqui uma envolvente do Estado, a administração, os próprios credores, enfim, as famílias. E a proposta traz uma perspectiva muito interessante de classificação. Os credores da insolvência são os credores que existem antes da insolvência. Depois podemos ter, é assim que a proposta se nos apresenta, os credores da massa, ou seja, aqueles que vão surgindo ao longo do processo judicial. E depois a lei faz aqui uma consagração dos chamados credores privilegiados, que no fundo fazem parte dos credores da insolvência, os credores da massa e ainda os credores comuns ou os credores ordinários. Há depois aqui questões procedimentais, processuais, que não me vou ater, mas que considero fundamentalmente importantes para a compreensão de todo esse processo. Em linhas finais, e diria que, infelizmente, com o pouco tempo que nos resta, convinha aqui lançar alguns desafios para este exercício ou esse novo regime poderá convocar. Parece-me que, primeiro, vai ser o desafio institucional, que eu aqui já apresentei, mais do que termos um novo regime, é efetivamente perceber se as instituições poderão, a curto prazo, não se exige isso, mas é o que se espera, estarem preparadas para toda essa mudança que, no fundo, o novo regime há de trazer. Temos também aqui um outro desafio que nos parece fundamental e importante, que tem a ver com a articulação entre todo o regime aplicável à atividade empresarial e com maior incidência à lei das sociedades comerciais, que se aplica às sociedades comerciais, e este novo regime. Portanto, haverá aqui, do meu ponto de vista, desafios fundamentais e espero eu que, naturalmente, seja um novo regime completo. Não, obviamente, pensamos que possam existir problemas em torno da sua aplicação, como há em qualquer processo, mas o desafio é que possa corresponder ao novo contexto econômico e claramente venha a salvaguardar aquilo que aqui já fiz referência, evitar ao máximo que as empresas se coloquem numa situação de insolvência e privilegiar, claro está, a recuperação destas, quer em sede de processos extrajudiciais, ou no âmbito extrajudicial,
quer em sede judicial. Tenho dito, portanto, terei terminado o tempo que me foi concedido. Obrigado. Muito obrigado, Moses, pela intervenção e pelo esclarecimento e pela reflexão. Passaria a palavra, então, desde já para o Absalão Mapanse, em Moçambique. Obrigado, Cartor. Antes de mais, permita-me agradecer ao convite que foi formulado pela JALP, a pedir de participar nesta conferência, que mostra-se muito oportuna a nível mundial, por conta da pandemia que está a assolar todos os países, principalmente Moçambique. E, por acaso concreto de Moçambique, pelas crises que vem atravessando desde 2014, como a crise político-militar, a crise econômica com reflexos nas famosas dívidas ocultas. Portanto, a apresentação deste tema vai se circunscrever na abordagem do regime jurídico da insolvência e recuperação de empresários comerciais em Moçambique. Antes de mais, importa dizer que em 2013 foi aprovada uma lei, um decreto-lei, que regimentou o regime jurídico da insolvência e da recuperação de empresários comerciais. Portanto, daqui em diante, tratarei esse diploma legal por REGIREC, que ficará mais fácil identificar o diploma. Antes da aprovação deste diploma, o regime da falência e da insolvência era tratado no capítulo 15, secção 3 do Código de Processo Civil. E um aspecto importante a destacar é que o Código de Processo Civil fazia uma distinção entre falência e insolvência. A insolvência aplicava a situações de impossibilidade de cumprimento de obrigações pelo devedor não comerciante, enquanto que a falência era aplicável a situações de impossibilidade de cumprimento de obrigações pelo devedor comerciante. E o novo regime, o REGIREC, transpôs essa distinção, tramitando este processo de insolvência, aplicando-se o processo de insolvência aos empresários comerciais, assim como às pessoas não comerciais. Importa ressalvar que o REGIREC privilegia a recuperação dos empresários em virtude deste processo, viabilizar a superação da impossibilidade de cumprimento das obrigações vencidas, o que naturalmente importa a manutenção da fonte de geração de emprego e a manutenção da fonte de geração de matéria tributável. Nos termos do REGIREC, a insolvência traduz-se na impossibilidade de cumprimento das obrigações pelo devedor por falta de liquidez e é materializada pelo seu afastamento do exercício da atividade comercial. O processo de insolvência observa os princípios da celeridade e da economia processual, que é a redução dos formalismos que se observam em outros processos judiciais, gozando de prioridade sobre todos os processos judiciais em qualquer grau de jurisdição. Ou seja, ficam desde logo suspensos todos os processos judiciais instaurados contra o devedor em qualquer tribunal. Nos termos do REGIREC, são sujeitos passivos da insolvência os empresários comerciais, ou seja, aqueles que exercem a atividade comercial, as sociedades civis, as cooperativas e as pessoas singulares. Quanto ao impulso para iniciar o processo de insolvência em Moçambique, pode requerer a insolvência o próprio devedor ou quem for legalmente responsável pelas suas dívidas, seja um procurador ou qualquer outra entidade ou pessoa responsável por gerir as suas dívidas. O credor também tem o poder de iniciar o processo de insolvência contra o devedor, o cônjuge sobrevivo, qualquer herdeiro do devedor ou cabeça de casal. E, por fim, o Ministério Público sobre os atos que envolvam interesse público ou cuja tutela seja da sua competência em representação das entidades cujos interesses lhe estão legalmente confiados. Naturalmente, o processo de insolvência inicia com um pedido articulado, no qual são fundamentados e demonstrados os motivos da solicitação da declaração de insolvência. Como qualquer outro processo judicial,
inicia com uma petição depositada no tribunal da sede do devedor, no caso das cidades comerciais, na sede das cidades comerciais ou, no caso das filiais, no tribunal do local onde as filiais exercem a sua atividade. E a insolvência é declarada nos casos em que o devedor, sem causa justificativa, não paga no vencimento a obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos. Se há uma sentença que condena o devedor no cumprimento de uma determinada obrigação e não cumpre, a sentença transitada de julgado é fundamento para requerer a insolvência. Ou no caso dos títulos executivos particulares, também é que o devedor não os cumpre dentro do prazo estabelecido, também pode motivar a declaração de insolvência. Este regime parece ser um pouco rigoroso ao determinar que também pode-se decretar a insolvência nas situações em que o devedor não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal, ou pratica qualquer dos atos que não fizerem parte do plano de recuperação. Esses atos seriam não proceder à liquidação ou proceder à liquidação precipitada de seus ativos, ou lançando mão de meios ruinosos ou fraudulentos para a realização dos pagamentos, ou tentar realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou defraudar credores, transferir estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os demais credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. Ou então simular a transferência do principal estabelecimento com o objetivo de defraudar a lei ou a fiscalização ou para prejudicar um credor. O pedido de declaração de insolvência pode ser rejeitado se o devedor provar a falsidade do título executivo ou do título da dívida, o devedor provar a prescrição do direito de crédito, haver a nulidade da obrigação ou do título que fundamenta o requerimento de insolvência, ou ter liquidado a dívida. Por outro lado, por este regime do REGREC privilegiar a recuperação dos empresários comerciais, no prazo da contestação, que é de 10 dias, o devedor cujo processo de insolvência for solicitado junto ao tribunal pode apresentar um pedido de recuperação judicial. E se houver fundamentos bastantes, o juiz, o tribunal, entender que há fundamentos para decretar a recuperação judicial, poderá, desta forma, extinguir o processo de declaração de insolvência. Então, esta é uma das alternativas que os devedores têm de se afastar dos processos de declaração de insolvência. Relativamente à sentença, havendo motivos para declarar a insolvência, a sentença deve conter a síntese do pedido, a identificação do insolvente e os nomes dos que forem, a esse tempo, seus administradores, ordenar ao insolvente para apresentar a lista liminal de todos os credores, indicando o endereço, a importância, a natureza e a classificação dos respectivos créditos. Se essa não constar dos autos, indicar o prazo para a reclamação de créditos, ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor insolvente e ordenar a conservadora do registro das entidades legais que procede à inscrição da insolvência no registro do devedor, passando a constar o termo insolvente, nomear o administrador da insolvência e, por fim, ordenar a citação do Ministério Público e a comunicação por carta à repartição de finanças competentes para que tomem conhecimento da insolvência. Relativamente aos efeitos, a insolvência tem os seguintes efeitos. O devedor insolvente fica inabilitado para o exercício de qualquer atividade, como é natural. O juiz pode autorizar os credores de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa, a adquirir ou adjudicar de imediato os bens apreendidos pelo valor da avaliação, tendo em conta a regra da classificação e preferência existente entre eles, ouvido se houver
o Comitê de Insolvência. E, por fim, com a declaração de insolvência, fica revogado o mandato conferido pelo devedor antes da insolvência para a gestão de negócios. No entanto, não cessa o mandato judicial, a não ser que seja revogado expressamente pelo administrador da insolvência. Quanto à insolvência, eram esses tópicos que pretendia cá abordar, para, por fim, abordar um pouco o tema da recuperação de empresários comerciais, que é o regime regra da superação das dificuldades que os empresários comerciais estejam a registrar. Nos termos do REGEREC, existem dois tipos de recuperação dos empresários comerciais, nomeadamente a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. E, se calhar, faria uma ressalva que o REGEREC não dispõe de forma expressa de que a recuperação apenas aplica-se aos empresários comerciais. No entanto, da análise que se faz da lei e dos dispositivos que a mesma lei traz, nomeadamente a linha A do artigo 47 e a linha B do artigo 50, fazem-nos concluir que trata-se efetivamente de empresários comerciais, visto que esta lei dispõe que na petição de recuperação judicial deve-se juntar as demonstrações contabilísticas relativas aos 2 últimos exercícios sociais, que faz concluir de imediato que é aplicável aos empresários comerciais, dentre os requisitos que são aqui elencados, como seja o inventário, o balanço geral do ativo e do passivo, a demonstração dos resultados acumulados. E isso remete, de fato, de que esse regime é apenas aplicável aos empresários comerciais. Relativamente à recuperação extrajudicial, naturalmente é aquela que não é tramitada por um tribunal, ou seja, é negociada entre o devedor e os seus credores mediante a apresentação de um plano de recuperação extrajudicial. E a sua tramitação obedece às regras da conciliação e mediação. É tramitada segundo os critérios da equidade e do bom senso. E a particularidade da recuperação judicial, como sendo um processo, diríamos, de liberdade contratual entre as partes, permite maior flexibilidade de obter um plano de recuperação judicial a mais curto prazo de tempo. A recuperação extrajudicial é aprovada por uma ata de conciliação na sede do tribunal do local do domicílio do devedor, do seu principal estabelecimento ou da filial da sociedade que tenha sede fora da República de Moçambique. Os requisitos para aderir à recuperação judicial são não ser insolvente ou, se foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada e julgada as responsabilidades daí decorrentes, não ter a menos de 2 anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio dominante pessoa condenada pelos crimes de fraude a credores, falsas informações ou declarações, disposição, dissipação ou oneração ilícita de bens. Retratando de forma bastante sintética, ciente de que o tempo já me é escasso, relativamente à recuperação judicial dos empresários comerciais, constitui o mês de recuperação judicial o seguinte: a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas e vencendas, a cisão, incorporação, fusão ou transformação das sociedades comerciais, a cessão de cotas ou transmissão de ações, respeitando os direitos dos sócios, a redução salarial ou outras medidas, a venda parcial de bens ou então a moratória dos pagamentos do devedor aos credores. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a inovação anterior ao pedido e obriga o devedor e os seus credores. Em face disso, o devedor permanece
em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos após a concessão da recuperação judicial. Se nesse prazo de 2 anos o devedor recuperado não cumpre com o plano de insolvência, automaticamente inicia o processo de insolvência. Em linhas gerais, trataria também dos desafios da insolvência e da recuperação de empresários em Moçambique. Segundo o relatório do Instituto Nacional de Estatísticas, metade dos empreiteiros da província da Zambésia estão na insolvência devido à pandemia de Covid e aos conflitos armados no centro e norte do país. No entanto, a insolvência que refere aquele relatório é a insolvência técnica operacional, ou seja, a paralisação absoluta ou parcial do exercício das atividades comerciais, sem, no entanto, ter havido decisão judicial declarativa da insolvência, que é o que tem acontecido, tem sido feito por muitas empresas. Em vez de recorrer a um pedido de declaração de insolvência, encerram as suas atividades comerciais e, nas situações mais agravantes, encerram e recorrem a financiamentos bancários somente para liquidar uma parte da dívida, sem, no entanto, liquidar o remanescente da dívida. E o que tem gerado grandes constrangimentos em sede de processos de execução, pois, ao entrar em cumprimento com as instituições de crédito e em sede de execução, verifica-se que estão paralisadas e esse credor bancário também não tem lançado mão aos processos de insolvência, seja pelos desafios que são colocados pela elevada taxa dos impostos de justiça e também pela morosidade que esse processo de insolvência tem cá em Moçambique. Bem, em linhas gerais, era essa a radiografia que pretendia cá trazer sobre a insolvência em Moçambique e a recuperação judicial, assim como os desafios que esta lei ainda enfrenta em termos institucionais, assim como a nível dos devedores e dos credores, que parece haver também uma falta de literácia jurídica quanto a este tema. Tudo, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Absalão. Tempo ainda para 2 ou 3 breves perguntas de quem nos está a ver e algumas que eu poderia lançar também rapidamente para a Liva. Em primeiro lugar, que não esgotou o seu tempo e, portanto, tem naturalmente créditos. Temos uma pergunta do José Briosa Gala, que são 2 na realidade. Na falência de uma empresa no Brasil, em que situações poderão os sócios responder pessoalmente pelas dívidas trabalhistas? E, por outro lado, do ponto de vista da discussão da decisão, o que acontece se houver sócios estrangeiros, por exemplo, se forem portugueses. Eu lançaria já as perguntas para os demais. Relativamente ao Moses Caiaia e ao Absalão Mapanze, eu perguntaria 2 coisas parecidas, tem sobretudo a ver com a existência de uma classe profissional de administradores judiciais constituída, regulada, em funcionamento, qualificada, quer em Moçambique, quer em Angola, perceber um bocadinho qual é o estado da situação do ponto de vista do exercício profissional da atividade dos administradores judiciais. E para o Ricardo, eu gostaria de perguntar se ele acha que, nesta situação que vivemos, que o PEV é uma resposta suficiente para os desafios que a economia portuguesa, em face da pandemia, atravessa. Mas passaria, em primeiro lugar, a palavra à Liv. Bom, primeiro, sobre essa primeira pergunta, nós também tivemos uma mudança recente na nossa lei. Essa lei que entrou em vigor agora no sábado prevê que é proibida a extensão dos efeitos da falência para qualquer sócio ou administrador da empresa. Mas a lei faz a ressalva em relação à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica aqui no Brasil, ela é prevista no nosso Código Civil e ela é permitida desde que... desculpem, minha cachorrinha aqui se manifestou. Desde que haja algum abuso da personalidade jurídica ou uma confusão patrimonial. Então, por abuso da personalidade jurídica, utilizar aquela empresa para fins pessoais, por exemplo, pagar a escola do filho com o valor da empresa, dando um exemplo aqui.
E em relação a isso, você desviaria, né, os verdadeiros propósitos, ou fazer algum tipo de negócio que não está no objeto social, algo ilícito. Enfim, essa confusão patrimonial ou esse desvio de finalidade justificaria a desconsideração da personalidade jurídica para atingir, então, o sócio. Isso, a gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que reconhecer, na esfera trabalhista, os juízes acabam sendo muito mais abrangentes e flexíveis do que em outras esferas, do que na esfera civil, na esfera comercial. De fato, na prática, os juízes trabalhistas acabam simplesmente, se a empresa não tem ativos suficientes para cobrir aquele passivo trabalhista, acaba desconsiderando a personalidade jurídica atingindo o sócio. E isso, de fato, acontece a despeito de, no futuro, você conseguir reverter, eventualmente, essa decisão no tribunal trabalhista. Mas, de fato, no trabalhista aqui no Brasil é um problema. Em relação ao outro ponto... Ai, desculpa, só preciso retomar qual era. A segunda pergunta. Não sei se você se lembra, Valério. Sim, tinha a ver nos casos em que os sócios portugueses fossem responsabilizados a execução desses sócios, no caso de serem estrangeiros. Sim, seria o mesmo raciocínio, você só poderia, vale também essa proibição em relação à extensão de efeitos da falência, e aí no caso dos sócios estrangeiros fica mais clara essa questão. De fato, você aplicaria de novo esses requisitos do Código Civil, e hoje, eventualmente, se tiver alguma desconsideração da personalidade jurídica atrelada de alguma forma à recuperação judicial ou à falência, por exemplo, como um incidente da recuperação judicial, hoje, com a adoção da lei modelo do Ocitral, se o país respectivo adotar também a lei modelo, poderia haver algum tipo de coordenação nesse sentido, para que os efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica aqui no Brasil irradiassem efeitos para o país em que essa empresa estrangeira se situa. Então, acho que com essa mudança da lei modelo da Uncitral, eventualmente a gente poderia ter essa rapidez de comunicação entre os juízos, mas se o país respectivo não adotaria, então, os mecanismos para reconhecimento da sentença estrangeira no respectivo país, e aí vai depender muito da jurisdição. Muito bem. Lívia, eu fiquei ainda com uma dúvida. A recuperação judicial ou extrajudicial está acessível a comerciantes que estejam já insolventes? Sim. Normalmente, é que aqui no Brasil, a lei é curioso isso. A nossa lei não é? Em princípio, salvo se for a recuperação no próprio processo de insolvência. A nossa lei ela não prevê um conceito de insolvência e ela nem diz textualmente que o empresário deve estar com o mínimo X de dívidas ou um balanço patrimonial negativo a partir de um determinado número. É curioso isso, a nossa lei não determina necessariamente que o devedor prove, mas normalmente ele está em crise. E aí agora com a nossa lei anterior não previa nada. Hoje a nossa lei prevê que seja feita uma constatação uma constatação prévia, como a lei chama, que o administrador judicial vai verificar se a empresa está em crise, como está a situação atual dela, analisar com mais profundidade os balanços, as informações financeiras, mas não existe um conceito ou um requisito na nossa lei brasileira. Obrigado. Muito obrigado. Moses, relativamente ao tema dos administradores judiciais. Pois, Paulo, agradeço pela questão. Na verdade, nós não temos uma classe profissional, não estão devidamente organizadas, tem sido uma prerrogativa dos tribunais em relação aos processos de falência e, portanto, isto cai no âmbito daquilo que eu disse quando terminava a minha apresentação, que é nos desafios. Inclusive, a lei prevê, não propriamente do administrador judicial, mas pronto, mesmo em sede de recuperação, ela prevê algumas classes profissionais e lembro-me de ter sido debatido, os advogados estão inclusive incluídos no grupo de profissionais que podem vir a ser nomeados para serem administradores. Há aqui uma discussão se faz sentido, se não, porque enfim, questiona-se se os advogados podem, têm a qualidade, não deveria ser um gestor, enfim.
mas a verdade é que o regime que está, em vez de ser revogado, não tem diria, não acolhe essa possibilidade. Nós não temos uma classe profissional, mas eu tenho quase a certeza que com a entrada em vigor do novo regime, certamente que esta será uma das principais preocupações e diria mais, será uma das prioridades por quanto é fundamental para assegurar o bom cumprimento daquilo que prevê quer o regime de cooperação extrajudicial, quer o regime judicial. Obrigado. Absalão, quanto a este assunto, algum comentário? Bem, obrigado, Dr. Paulo. Sim, de fato, temos a figura do administrador da insolvência, cujo regime jurídico foi aprovado em 2019. E nos termos desse regime jurídico, são preferencialmente admitidos à profissão de administrador da insolvência os advogados, os economistas, administradores de empresas, contabilistas, com experiência mínima de 5 anos. E são admitidos mediante a realização de um exame de acesso. Muito bem, obrigado. Ricardo, quanto ao PEV? Quanto ao PEV, enfim, essa é uma questão, enfim, interessante, não há uma resposta naturalmente em sentido único. Parece que de alguma forma veio aqui colmatar algumas ineficiências em termos de celeridade e tempo que estão tipicamente associados ao PER. O PER, na nossa experiência, tem dilatado mais no tempo, muitas vezes, do que aquilo que seria o desejável, que é porque não há quando se parte com o PER, não existe ainda um consenso entre os devedores e os credores suficientemente sólido para que se consiga rapidamente definir aquelas que são as medidas para fazer face ao contexto de dificuldade económica em que se encontra o devedor. Mas, enfim, dito isto, o PEV de facto veio comatar aquilo que é o principal aspecto que tem vindo a ser apontado ao PER. Há aqui algumas zonas de superposição entre o PEV e o PER, mas parece-me claramente que o PEV é insuficiente neste contexto de pandemia, sobretudo pela simples razão de que apenas permite acesso a este canal, este veículo de reestruturação a empresas cujas dificuldades estejam tipicamente associadas ao Covid. Como sabemos, enfim, as mais das vezes as empresas trazem já um track record muito prolongado de dificuldades económicas que antecedem em muito aquilo que são as dificuldades emergentes do Covid e, portanto, se quisermos ser rigorosos na aplicação do PEV, eu diria que uma grande parte do tecido empresarial português não qualificaria para recorrer ao PEV, tendo em conta que as suas dificuldades provavelmente antecedem o contexto do Covid-19. Obrigado, Ricardo. Pela minha parte, agradeço a todos a participação, que este debate seja uma semente que possa dar frutos no futuro. Fiquei com vontade de conversar mais, de vos ouvir mais, de podermos debater e discutir mais estas coisas. Creio que temos ainda muitas coisas para partilhar e que haja oportunidade para no futuro podermos fazê-lo. Vou passar a palavra à Márcia para fechar em nome da JALP. Obrigado a todos. Muito obrigado. Felicidades e saúde. Exato, obrigada, Paulo. Queria agradecer em nome da JALP também a pedir mais uma vez, ao Paulo, à Liv, ao Ricardo, ao Moses e ao Absalão. De certeza que vamos ter aqui mais iniciativas, porque foi de facto aqui uma discussão muito transversal nos vários ordenamentos jurídicos e por certo que no futuro e com a crise já anunciada teremos fazer aqui mais conferências destas e que o nosso público também aderiu. Queria também só referir que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir poderão fazê-lo mais tarde, dado que este evento fica gravado e ficará disponível nas plataformas digitais da JALP e da APDIR. Mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.